Bom dia, queridos. Bom dia, pastor. A graça e a paz do Senhor esteja em cada vida, em cada coração. Amém? Amém. Queridos, nós continuamos estudando escatologia do Novo Testamento. Já passamos por diversos textos, estamos em 2 Timóteo, capítulo 3. E, se Deus quiser, concluímos hoje 2 Timóteo 3. E temos a oportunidade de ir para Pedro. Estamos aproximando aí do que é o livro escatológico mais famoso e maior que nós temos, que é Apocalipse. E se Deus quiser, nesse ano nós vamos estar estudando Apocalipse. Não sei se a gente vai encerrá-lo, mas com certeza nós vamos estar estudando ele. Então vamos abrir nossas Bíblias em 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Primeiro Timóteo, né? Segundo Segundo? Timóteo. Segundo Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a primeira parte, do verso 1 ao verso 9. Semana passada nós comentamos até o verso 5. Aí nós vamos relembrar rapidamente e depois nós vamos estudar os versos 6, 7, 8 e 9, para depois lermos as outras partes. 2 Timóteo 3, verso 1, a palavra de Deus diz assim: Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Semana passada, aqui em 2 Timóteo capítulo 3, nós falamos do verso 1 ao verso 5. Relembrando que Paulo está falando aqui nos últimos dias sobrevirão. Então, assim, é lógico que, como eu sempre digo, a Bíblia ela não foi escrita pensando na nossa época, ela foi escrita pensando na época daquelas pessoas. Porque não tinha sentido ela ser escrita pensando 2000 anos à frente e não servir, digamos, de nada para aquelas pessoas da época. A Bíblia foi escrita pensando naquela época, mas, como eu falo, a profecia é como se ela viesse acontecendo, tipo aquele joguinho daquela pedra que a gente pega e joga no rio e ela sai quicando assim. Então a profecia, ela funciona dessa forma. Ela vai ter valor para aquela época, depois, mais tarde, ela vai de novo mostrar, depois vai de novo. Então, cada vez que ela bate, é como se ela mostrasse uma realidade. E, somando a cultura da época, que eles acreditavam que Jesus voltaria naquele século ainda. E por mais que Paulo já imaginasse que para ele Jesus não voltaria mais, ele morreria, Jesus voltaria para ele pessoal, mas não voltaria de forma gloriosa,
ainda existia a crença de que Jesus voltaria ainda naquele século. Parte dessa crença é exatamente por causa de João. João ainda estava vivo, assim, João ainda não tinha nem escrito o Apocalipse quando Paulo escreveu as cartas. E Jesus tinha falado quando Pedro perguntou assim, lá no finalzinho do Evangelho de João, Pedro perguntou para Jesus: e este, o que será dele? E aí Jesus responde assim: se eu quiser que ele viva até que o dia que eu volte, o que tens tu com isso, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. E aí o próprio João colocou na carta que começou a ser divulgado de que ele não morreria, de que ele seria arrebatado quando Jesus viesse, no caso. E aí eles calcularam, João, sei lá, digamos que João tivesse na época 30 anos, 32 anos, ele era um dos apóstolos mais novos, se não era o mais novo. Aí o povo calculou, vamos pôr aí que João viva até 100 anos. Então, nos próximos 70 anos, Jesus está voltando. É uma mania boba que o ser humano tem de fazer conta, né? E todo mundo que fez conta de que Jesus voltaria na data falhou e vai continuar falhando. O propósito não é esse. Mas divulgou-se na igreja que Jesus voltaria ali, naquele século ainda. E essa crença fez com que todos, inclusive Paulo, acreditassem que estavam ali nos últimos dias mesmo, nos últimos anos. Então, quando Paulo escreve escatologicamente para Timóteo, Paulo também acredita que Jesus estaria próximo de voltar ali para eles. E é até bom que essa crença existisse, por quê? Porque se houvesse sido revelado para eles, tirando João, que João vai ser o único, acho que de todos aí, que vai saber que Jesus não voltaria naquela época. Porque quando João vê as pragas do Apocalipse, ele vê que é muita coisa que não tinha inventado ainda. Quando ele vê, por exemplo, um avião de metal voando no céu, ele fala assim: poxa, nós não temos nem perto de chegar numa invenção dessa. Então João, quando o Apocalipse foi revelado, provavelmente ele percebeu que Jesus não voltaria ali naqueles próximos séculos ali. Mas todos os demais tinham essa crença. Então, quando Paulo escreve aqui, nos últimos dias sobrevirão tempos tribulosos, tempos difíceis, ele está pensando mesmo que seria ali naquele século. E venhamos e convenhamos, eles estavam vivendo tempos terríveis, tempos de perseguição assim, sem precedente, tempos em que o imperador mandava matar as pessoas por bobagem, tempo em que lançava mulheres, crianças e idosos na arena e soltava ali no Coliseu as feras para comer essas pessoas enquanto os outros aplaudiam. Tempos em que usava as pessoas, amarrava elas em poste, jogava piche, botava fogo e ela virava um poste de luz para eles. Então eram tempos terríveis mesmo. Então eles imaginavam, quando Jesus falou de grande tribulação, ele deve ter falado da nossa época, deve ter falado isso aqui mesmo, porque a tribulação foi terrível. E se não foi, no caso nós sabemos que não foi a grande tribulação, porque a Bíblia fala que antes dela não haveria nenhuma igual e depois dela não vai existir nenhuma. Então, assim, a grande tribulação é a grande tribulação. Então, ela é algo totalmente fora da curva do que aconteceu. Mas se nós pensarmos na imensa perseguição que esses cristãos sofreram, e essa ainda não foi a grande tribulação, imagine como será a grande tribulação. Tenho uma ideia do que será. Que tem que ser mais terrível do que foi a perseguição de Roma. Então, assim, é algo a se pensar e se preparar. Mas aí Paulo começa a citar as características desses homens que seriam dessa época. Ele começa por fora para chegar para dentro da igreja. Então, as primeiras características, quando ele cita, seriam tempos terríveis. Ele fala: homens egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliados, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos. Até aí ele está falando bastante das características mundanas. Depois ele começa puxando essas características para dentro da igreja. Ele fala: mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. Ou seja, para ele usar a expressão afaste-se desses também,
ele está fazendo uma divisão. Ele vem de fora, trazendo as características das pessoas ruins de fora, e aí ele sabia que desses de fora, a igreja em si, as pessoas da igreja já estavam afastadas, elas não tinham comunhão com esses pecados, mas esses pecados já tinham entrado para dentro da igreja, e aí produziram pessoas que eram mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então, para ele ser amigo de Deus, ele tem que fazer parte da igreja. A pessoa lá fora não é amigo de Deus, e todo mundo sabe disso. Então, para ele ser comparado com um amigo de Deus, ele tem que ser parte da igreja. Só que aquelas pessoas ruins estavam na igreja, se diziam amigos de Deus, mas eram amigos dos próprios prazeres, amantes dos próprios prazeres. E aí ele fala, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Ou seja, parecias piedade geralmente está ligada à misericórdia, está ligada à bondade. Então assim, tinha uma aparência de ser uma pessoa boa, tinha aparência de ser uma pessoa misericordiosa, tinha aparência de ser uma pessoa piedosa, uma pessoa com fé. No entanto, negava o poder de Deus com as suas atitudes. Porque para mim ser um servo de Deus, não basta falar. Falar é a parte fácil. Falar, qualquer um que for bem educado, qualquer um que for bem treinado, ele consegue falar muito bem. Eu sempre falo que se nós pegarmos, por exemplo, dentre as profissões que utilizam a fala, o direito, a advocacia é uma das que mais utiliza, porque a pessoa depende daquela argumentação para defender o cliente. Se eu pegar um excelente advogado no país, mas que seja ateu, ele não crê em Deus de forma nenhuma. Mas se eu pegar um excelente advogado que seja ateu, fizer uma mensagem para ele ali, com os tópicos bonitinhos, com tudo que precisa, e falar com ele, olha, ninguém sabe que você é ateu, e eu preciso que você quebre um galho para mim. Esse final de semana eu preciso que você pregue lá na Igreja Batista de São Gonçalo. O que ele vai fazer? Você vai seguir essa sequência aqui e você pode falar com o seu oratório. Ele vai vir, ele vai pregar, ele vai fazer uma mensagem muito bonita, ele vai falar muito bem, as pessoas vão ouvir e, dependendo, até vão ser tocadas. Porque é a palavra que toca, não é o pregador que toca. Então, só que ele vai estar sendo uma pessoa que é ateu. Ele não crê em nada daquilo que está falando. Mas ele vai falar e a palavra vai agir. Então, assim, o fato de falar não traz nenhuma prova de que a pessoa é um servo de Deus. Por isso que é o perigo que acontece com as nossas crianças, porque muitas vezes nós trazemos nossos filhos para a igreja desde pequenos. É o certo, nós precisamos trazer os filhos desde pequenos. Mas ele cresce na igreja desde pequenininho, aí se acostuma às vezes com o rito da igreja, se acostuma às vezes a fazer certas atividades e tudo, mas nunca é confrontada a ter uma decisão por Cristo. É a questão, não basta apresentar o filho a Deus, precisa apresentar Deus ao filho. Então, aquela pessoa que nasce e cresce na igreja, se ela não foi confrontada, ela vai se tornar um bom igrejeiro. Ela vai se tornar uma pessoa que entende a regra, mas ele não é salvo, porque ele nunca foi impactado pela salvação. Então, quando nós pensamos em muitas pessoas que estão hoje na igreja, muitos se classificam dessa forma. Eles conhecem quem é Deus na palavra, eles, por serem inteligentes, eles conhecem vários versículos de cor, eles sabem responder as questões certinhas, mas eles nunca tiveram transformação real. Eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder de Deus com suas ações. São pessoas que vêm à igreja para marcar seu ponto espiritual. Ela vem à igreja para ela se sentir bem, tipo, não, eu cumpri minha obrigação com Deus. Mas quando passa daquela porta para fora, ele volta a ser o mundano que era. Como eu falei já uma vez aqui,
em consultório, eu tratei, consultório no gabinete, eu tratei um rapaz que ele estava estudando medicina, e ele era uma igreja bastante conceituada, uma igreja batista bastante conceituada na cidade. E na igreja ele atuava, na igreja ele tocava, na igreja ele era uma pessoa bastante ativa, só que ele ficava na igreja somente o período das férias e aí depois ele voltava para a cidade onde ele estava fazendo medicina. Lá na cidade onde ele fazia medicina, ele era um depravado, ele era uma pessoa totalmente fora do que seria um cristão. Ninguém nem sabia que ele era cristão, nem imaginava que ele era cristão. Lá fora ele ia nas festas, ele bebia, ele usava droga, ele ficava com todo tipo de mulher. Então assim, lá fora ele era um mundano mesmo. Mas quando ele vinha para Montes Claros, ele colocava sua máscara de santidade e vivia como um cristão. Só que, querendo ou não, isso começa, essa dupla identidade começa a machucar. E aí ele me procurou e eu comecei a tratá-lo. Tratava em consultório sobre a depressão que ele estava tendo, as dificuldades que ele estava tendo, e tratava em gabinete sobre a parte espiritual, porque eu percebi que ele tinha essa dificuldade espiritual também. E graças a Deus ele conseguiu, em gabinete mesmo, ele conseguiu fazer a sua decisão por Cristo. Ele conseguiu ser impactado pelo Espírito Santo e fazer a sua decisão. E foi a coisa mais sábia que ele fez, o que qualquer ser humano faz. Mas no caso dele, foi mais imediatista ainda. Porque ele se converteu em gabinete, ele se arrependeu, ele mudou sua posição, ele estava de férias na época, em Montes Claros, então sempre quando ele estava de férias ele vinha, ele fez esse tratamento comigo durante três meses, ele fez um mês de férias, depois isso em janeiro, depois fez de novo em julho daquele ano, e depois fez em janeiro de novo do outro ano. E aí em janeiro para fevereiro, quando ele ia voltar, ele sofreu um acidente e ele morreu. Um acidente de carro. E assim, eu tive a oportunidade de ter acompanhado ele, descoberto que ele se converteu nesse processo. Mas muitos não têm essa oportunidade. Muitos têm estado na igreja com uma máscara de santidade na igreja, mas quando passa para fora, ele é outra pessoa. Então, esses homens que Paulo está citando aqui são pessoas assim. Pessoas que demonstram uma certa santidade, mas que na realidade são pessoas que negam a fé através das suas obras. E aí Paulo fala, afaste-se desses também. É como se Paulo falasse, olha, os lá de fora são mais fáceis de identificar. Então esses aí você vai afastar por natureza. Você vai pregar o evangelho para eles, mas você não vai comungar junto com eles das mesmas atitudes. Você não vai estar nos mesmos lugares que eles vão estar, se eles estão no bar, se eles estão na boca de fumo, se eles estão na casa de prostituição, você não vai ir junto com eles para lá. Não tem sentido. Igual eu já vi vídeos na internet, totalmente fora da realidade, de jovens que vão para boates e casas de prostituição, levando camisinhas ungidas e folhetos para dar para as pessoas lá dentro daquele ambiente. Não tem sentido, a gente tem que saber o ambiente que se encaixa, né? Aquele ambiente, quem está procurando isso não foi para aquele ambiente. Então assim, eu até acho que uma pessoa naquele ambiente pode ser tocada, sim, mas ela tem que ter sido tocada fora, antes. Ela tem que ter ouvido a palavra antes, ela tem que ter sido tocada antes, e às vezes ela foi para aquele ambiente ali, porque os amigos a levaram, e aí ela fica pensando, olhando aquela situação, e a palavra de Deus começa a bater no coração dela, o Espírito Santo começa a convencê-la, e ela sai daquele ambiente e converte. Mas não é possível naquele ambiente ela receber o folheto, ela ter oportunidade de ler no ambiente com luz piscando, com gente gritando, aquela coisa toda, ela vê e ainda assim querer alguma coisa com Deus. Esses jovens, infelizmente, ou eles eram muito imaturos na fé, tinham convertido há pouco tempo e achavam que sem ter nenhum direcionamento, achavam que podiam fazer isso, ou eles estavam atrás, na verdade, de alguma coisa e aproveitavam isso usando como um subterfúgio. Eu lembro que isso aconteceu, não nessa proporção, mas na mesma lógica, aconteceu quando teve a Copa do Mundo.
Quando teve a Copa do Mundo, várias igrejas organizaram para evangelizar na Copa do Mundo. Então eles iam para próximos dos estádios e eles pegavam e evangelizavam ali naquele estádio, ao redor, aquelas pessoas que estavam chegando recebiam folhetos e elas levavam aqueles folhetos. Mas tinha uns espertinhos que, na verdade, faziam o quê? Eles aproveitavam que as igrejas estavam mandando eles para perto dos estádios, aí eles iam, na verdade, para assistir o jogo. Eles aproveitavam a viagem de graça, chegava lá, o pessoal todo se mobilizava para evangelizar, ele rapidamente corria, comprava o ingresso dele, eu já vinha com o ingresso comprar, e ele entrava para dentro do estádio. Ele falava, não, eu vou evangelizar lá dentro. Ele entrava para dentro do estádio. Não ia evangelizar nada, ele ia assistir um jogo de futebol. Ele não ia evangelizar dentro do jogo. A pessoa não ia estar no meio daquela tensão do jogo, e pulando, e gritando, Brasil, não sei o que, e a pessoa vai entrar com o folheto para ele dentro do estádio, ele pulando, ele não vai nem prestar atenção. Estando fora, tudo bem, ali, 1 hora antes do jogo, 2 horas antes do jogo, aquelas pessoas começando a chegar, você começando a evangelizar. Mas depois que já entrou, o foco mudou, já é outra história. Mas muitas pessoas falam assim, eu já conheci casos também de pessoas que se diziam chamados a missões, mas o chamado dele era sempre para um país muito bom, que lhe desse condições. Nós somos chamados para evangelizar na Disneylândia. É questionável um chamado para evangelizar na Disneylândia. Mas quer dizer que o pessoal da Disneylândia não merece Cristo? Com certeza merece, mas quem vai para a Disneylândia, na verdade, não mora na Disneylândia. Quem vai para a Disneylândia vem de vários países do mundo e estão indo para lá. Então eu preciso evangelizar esses lugares antes. Não é a Disneylândia que precisa ser evangelizada, é os outros lugares. E se eu for evangelizar a Disneylândia, eu tinha que evangelizar só de fora, igual acontece com os ginásios. Eu não podia evangelizar dentro do parque, o pessoal está na montanha-russa, toma aqui um folheto para você, a pessoa descendo a montanha-russa, o folheto voando para fora. Não tem sentido isso, né? Então, assim, há muitos chamados de missões que não são chamados de missões, eles são, na verdade, a pessoa querendo se aproveitar de que alguém o levará ali. Tipo assim, às vezes a pessoa não quer ir para um lugar de guerra, não quer ir para um país tipo a África, ou um continente tipo a África, ou um país ali do Oriente Médio, onde a situação vai ser feia. E ele fala, não, meu chamado de missões é evangelizar em Paris. Não, meu chamado de missões é evangelizar em Roma. Não que existem pessoas que evangelizam mesmo nesses lugares, mas há pessoas muito seletivas. E que, eu tenho vontade de evangelizar num tour pela Europa. Não existe isso. Então, assim, muitas pessoas se aproveitam disso. Então, o que Paulo vai falar aqui é basicamente isso. Pessoas que estão na igreja que são mais amantes dos seus próprios prazeres do que amigos de Deus. Eles aproveitam o fato de estar na igreja para transparecer uma santidade que não existe. E aí, continuando, agora realmente dentro do capítulo, do que nós temos para hoje, continuando. São esses, o verso 6, são esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui Paulo está falando que esses homens, eles se aproveitam de pessoas instáveis, ele usou mulheres aqui, instáveis dentro da própria igreja. Pessoas que não têm certeza de salvação, não têm um compromisso real com Deus, que estão sempre aprendendo e ouvindo do Evangelho, mas nunca realmente permitindo que esse Evangelho faça transformação na sua vida. Ou seja, sempre aprende, mas nunca chega ao conhecimento da verdade. Ela sempre ouve, mas nunca permite que isso saia daqui e desça para aqui. Porque há muitas pessoas hoje que conhecem a palavra de Deus. Eu me lembro de ler uma entrevista falando sobre um grande apresentador. Hoje ele não faz mais programas, mas ele fez durante muitos anos. E ele é
ateu. Mas ele disse que ele já tinha lido a Bíblia várias vezes inteira, de capa a capa. Ou seja, ele tinha conhecimento. O conhecimento bíblico existia nele. Só que o conhecimento bíblico daqui não desceu para aqui e o transformou. Ou seja, ele poderia discutir com você teologicamente falando. Ele poderia até te ensinar teologicamente falando alguma coisa que você não sabia. Mas ele não tinha nenhuma transformação. Ele conhecia, mas não permitia que a verdade nascesse no seu coração. Nós precisamos permitir que o conhecimento de Deus avance do ponto de vista intelectual e transforme a nossa vida, emocionalmente falando, psicologicamente falando e espiritualmente falando. Nós precisamos permitir que isso aconteça. Se eu ficar somente com conhecimento intelectual, eu vou para o inferno sabendo toda a receita. O conhecimento intelectual é como aquela pessoa que ele conhece a receita do bolo toda. Ele sabe que no bolo vai trigo, vai ovos, vai manteiga, no bolo ele vai colocar açúcar, ovo. Então assim, ele sabe que vai tudo isso. Ele conhece a receitazinha toda. Ele sabe como fazer escrito. Olha, você vai bater o ovo junto com isso, junto com aquilo, e vai fazer assim, vai fazer assado. Depois vai ser tantos minutos de forno. Depois que tirar, você vai desenformar. E aí você vai jogar uma calda disso ou daquilo. Ele sabe disso. Só que na hora de colocar isso em prática, ele não sabe fazer. Ele sabe como que é. Tecnicamente falando, ele sabe o conhecimento. Mas na hora de transformar o conhecimento em prática, ele não sabe. Ele faz o bolo dele sai solado, sem gosto, sai aquela coisa feia. Mas por quê? Porque uma coisa é você conhecer a letra, outra coisa é você saber como fazer. Por exemplo, eu não entendo nada de mecânica, quase nada. É até uma vergonha, porque meu pai era um excelente mecânico, era para mim ter sido muito bom de mecânico, mas não sei. Mas eu conheço, tecnicamente falando, conhecimento apenas, eu conheço de ler, de ver. Eu pego o manual do carro, leio, pego alguma coisa na internet, leio, vejo, mas eu não sei fazer. Então, se a pessoa perguntar alguma coisa, às vezes eu vou saber o que é aquilo, falando tecnicamente. Mas se mandar eu arrumar o carro, eu não vou saber. Não tenho nem noção do que é, de como é que por onde começa. Então, quando se fala de Bíblia, é necessário você permitir que o conhecimento puramente científico, o conhecimento puramente acadêmico, o conhecimento puramente técnico, ele saia de ser esse tipo de conhecimento e se torne a verdade. Então Paulo está utilizando aqui de que nas igrejas, ele deve estar citando as igrejas que ele conhece, e Corinto é um exemplo claro disso, eu acho que isso vinha na mente de Paulo Corinto, mas outras também, mas principalmente Corinto. Ele fala, olha, a igreja está cheia de mulheres instáveis, que numa realidade antes as mulheres não tinham peso, mas na igreja elas foram incluídas, e elas foram para lá, e elas são instáveis, elas não se converteram, e esses homens se aproveitam delas, por serem mais fáceis dentro da ótica dele, e do momento lá, elas serem mais fáceis de serem levadas, e aí ele se aproveita delas para que elas aprendam do jeito que eles estão ensinando, mas elas não permitam que esse conhecimento se transforme em verdade. E aí elas continuam com os mesmos desejos pecaminosos e ele consegue manipular essas mulheres, trazendo elas para si. A verdade é que na igreja sempre houve mais mulheres do que homens. A gente pode pegar aqui mesmo agora. Aqui mesmo nós temos 2 homens e o resto tudo é mulher. Então assim, você tem aqui nesse momento 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas. 2 homens, 8 mulheres. Acontece exceção, às vezes tem igreja que tem um pouco mais de homem, mas na grande maioria das vezes, a maioria das igrejas tem mais mulheres. As mulheres são mais sensíveis, as mulheres procuram ajuda mais cedo, isso em todas as áreas. Se você for para consultório de terapia, de cada 10 pacientes, 9 são mulheres, 1 é homem.
Então as mulheres sentiu ali um problema terapêutico que precisa ser tratado, um trauma, uma coisa, ela já vai para o consultório, o homem demora. Quando você vai para o consultório médico mesmo, é a mesma realidade. A mulher sentiu uma coisa, ela pegou ali, ela sentiu, achando que ela está com carocinho, ela já vai no médico. Ela sentiu uma coisa diferente, ela vai no médico. Os homens não, os homens vão postergando, vão empurrando. Eu falo por mim mesmo. Quantas vezes já era para mim ter feito certos exames, eu vou empurrando. Porque o homem é dessa natureza. Por isso que os homens morrem mais cedo ou morrem mais homens, digamos, do que mulheres. E aí a igreja não seria diferente. As mulheres, precisando de ajuda espiritual, precisando de orientação, elas vão vir mais à igreja. E os homens vão ficar mais na dele, tentando resolver sozinho, eu não preciso de ajuda, eu vou dar o meu jeito e pronto. Então Paulo, quando usa essa expressão aqui, ele fala, olha, como na igreja tem mais mulheres, essas mulheres, muitas delas são instáveis, elas estão vindo do mundo dessa forma, com os problemas delas, elas não se permitiram aceitar Jesus de verdade, e aí esses homens, como são hábeis, são falantes, eles conseguem convencer essas mulheres. Porque assim, a mulher, no geral, ela procura um porto seguro, ela procura uma pessoa que possa lhe dar direção mesmo, ela sente essa falta. O homem retruca um pouco mais, a mulher não. Então, é muito fácil um líder religioso conseguir um grupo de mulheres que estejam com ele, o auxiliando, ou às vezes até interessadas nele mesmo. E aí esses homens, como são amantes dos prazeres do que amigos de Deus, eles usam até disso, eles usam da questão carnal mesmo, de fazer essas mulheres se apaixonarem levianamente por eles, e dessa forma eles têm um grupo ali que eles podem conduzir. E através dessas pessoas eles continuam o seu ministério errado, o seu ministério problemático. E Paulo está dando essa ideia. E aí, Paulo depois vai comparar esses homens a Janes e Jambres. Ele vai falar, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Janes e Jambres vão ser o nome de dois dos mágicos que se opuseram a Moisés, quando Moisés retornou ao Egito e pediu ao faraó, ordenou ao faraó que libertasse o seu povo. Foram mais mágicos do que dois, mas esses dois eram os principais, provavelmente os líderes principais lá que estavam à frente. Janes e Jambres, eles vão conseguir imitar os milagres de Moisés, eles não vão conseguir cancelar, mas alguns milagres eles vão conseguir imitar. Um deles vai ser o primeiro ali, quando Moisés pega aquela vara, aquele cajado que ele tinha, e transforma numa serpente. Aqueles homens vão fazer a mesma coisa. Agora, se eles fizeram através de truque, tipo, havia uma vara ali, outra, e dentro tinha uma serpente, e quando ele bateu, ele tira e aquela serpente sai, um truque de mágica, como muitos mágicos hoje fazem. Eles fazem mágica, chama mágica, mas na verdade é um truque de ilusionismo. Ele faz você olhar para um lado e ali ele consegue fazer uma mágica, que seria uma mágica, mas não é, um jogo de mãos, alguma coisa. Ou se eles fizeram de forma auxiliada pelo diabo, Satanás, tentando imitar os milagres de Moisés, nós não sabemos exatamente como foi. A questão é que eles tentavam fazer o mesmo milagre que Moisés para que Faraó tivesse o seu coração endurecido, para que Faraó olhasse e falasse, não, isso que Moisés está fazendo, os meus também fazem. Só que vai chegar um ponto que eles não vão conseguir mais fazer nada, os milagres, as pragas vão começar a ficar cada vez maiores e eles não vão ter mais controle. Suponhamos, ali no início, transformar a vara em serpente, o cajado em serpente, eles conseguiram. O Nilo virou sangue. Às vezes ele vai e joga um pó vermelho ali no meio da água e mostra que ele também consegue fazer isso. Transformar a água em sangue. Só que quando começou as outras pragas que envolviam a natureza, e eles não tinham mais controle. Como trazer uma praga de gafanhoto? Como é que eu consigo trazer mais gafanhoto? Como fazer, por exemplo,
a praga das úlceras e outras coisas. Eles não tinham mais esse tipo de controle. E aí eles ficaram evidente que eles estavam fazendo era uma mentira. Por isso que Paulo vai usar o exemplo deles. Paulo vai falar, olha, da mesma forma que Janes e Jambres, esses mágicos de Araque, se opuseram a Moisés e durante um tempo convenceram aquelas pessoas de que eles também tinham o poder que Moisés tinha através de Deus e que eles tinham através dos deuses do Egito, da mesma forma que eles se opuseram, esses homens também vão se opor a Deus. Eles vão mostrar durante um curto período de tempo que eles parecem ter a autoridade, que eles parecem ter o Espírito de Deus na vida deles. Só que da mesma forma que Janes e Jambres foram descobertos e a obra deles não durou, não foi longe, porque as pessoas viram e ficou evidente a todos que eles não tinham esse poder, da mesma forma esses homens também serão assim. Então, trazendo para a nossa realidade hoje, eu sempre falo, tem líderes hoje de grandes igrejas que são verdadeiros Janes e Jambres. São homens que não possuem um compromisso real com Deus. O compromisso deles é com eles mesmos. O compromisso deles é que eles recebam a glória. A glória que seria dada a Deus é dada a eles. Eles colocam-se na porta do céu como os fariseus se colocavam. Não deixam ninguém entrar. Eles ficam ali na porta cobrando a entrada. Ele fica ali na porta dizendo que é ele que é o caminho, que precisa passar por ele. São pessoas que você entra na igreja e já percebe que a igreja não está desenhada para Deus, a igreja deles está desenhada para eles. Já existem fotos gigantes deles ali. E as pessoas, quando adoram a Deus, estão adorando a Deus e olhando para a foto deles. Então, no final das contas, elas prestam homenagem àquela pessoa. Mas esses homens, da mesma forma que Janes e Jambres, no princípio se venderam como habilidosos, se venderam como a voz do Deus deles, se venderam como aquele que conseguia ter contato direto com o Deus deles, mas depois eles se perderam e mostrou-se claramente que era um truque, claramente era um embuste, né? Era uma falsidade. Esses homens também serão assim. Esses homens, quando aparecer, por exemplo, o sinal da besta, vão ser os primeiros da fila que vão se colocar. Quando a situação apertar mesmo e o governo começar a perseguir as igrejas, fechar a igreja e matar pastor, eles são os primeiros que vão se recusar, eles são os primeiros que vão caminhar junto com o anticristo. Por quê? Porque não tem firmeza espiritual, não tem estrutura espiritual, não tem estrutura dentro da palavra, estão baseados em si mesmos. E aí são seus primeiros a serem convencidos. E junto com eles as suas próprias igrejas. Não todos, tenho certeza que alguns são convertidos de verdade, que vão sair, mas muitos que estão ali, como aquelas mulheres sendo enganadas, como aquelas mulheres sendo seduzidos. E normalmente a pessoa é seduzida pelos olhos, pelo que ela vê e pelo que ela acha que ela vai ganhar. Ela acha que ela vai conquistar uma determinada coisa e aí ela pega e fica ali. A pessoa vai buscar a Deus na igreja não para adorar a Deus ou para se apresentar diante de Deus. Não, ela vai para ganhar uma bênção específica. E quando ela ganha aquela bênção específica, ela vai embora. Ela mostra claramente que ela estava ali única e exclusivamente para ganhar aquilo. Quando ganhou aquilo, acabou. E isso, por mais incrível que pareça, acontece todos os dias. Por mais incrível que pareça, estamos cheias de igrejas. Eu digo assim, por exemplo, nós aqui somos poucos, mas se quiser encher essa igreja, de não caber gente, ficar gente ficar fora lá na grade, é só eu começar aqui com a quinta-feira do milagre. Venha, você vai ver que o milagre vai acontecer, Deus garante que você vai ter o seu milagre. E aí as pessoas vão começar a vir mesmo, e principalmente se você começar a colocar cláusulas do milagre. Para você ganhar seu milagre, você vai ter que doar aqui na frente R$1.000. Se você doar R$1.000, você vai ganhar seu milagre. Parece que quanto mais você coloca esse tipo de coisa que é enganação, mais gente vem, porque mais gente quer ser enganada. Aí as pessoas vêm naquela ânsia e ela até imagina, poxa, se eu preciso dar R$1.000 para ganhar o meu milagre, eu já paguei pelo meu milagre, então não devo mais nada para Deus. Eu vou dar o dinheiro, receber meu milagre, Deus, estou aqui contigo. Você me deu meu milagre, eu te dei seus 1.000 pontos, estou indo embora.
Então, assim, as pessoas têm essa visão. Pode falar, irmão? A gente vê na televisão, aquele homem do carneiro, já vai deixar com vocês, ele faz assim, ó, chega alguém desse jeito assim, cheio de doença no corpo. Por que aquela pessoa sai sarada? Boa pergunta. Os milagres que acontecem hoje em muitas igrejas, e acontece em terreiro de macumba, e acontece em sessão espírita, e acontece um João de Deus da vida que agora se revelou, mostra uma realidade, mas depois é revelado a ele, ao mundo, que não era aquilo. Esses milagres têm dois tipos de realidades. Primeira realidade, a realidade psicológica. O ser humano, ele somatiza doenças. A mente produz uma doença no corpo. Não existe aquela doença, mas a mente produz. A pessoa fica assim, poxa, eu estou com... vou dar um exemplo. A pessoa está sentindo uma dor numa parte do corpo. Eu estou com uma dor aqui. Poxa, e se isso for um caroço? É um caroço. E se isso for um tumor? É um tumor. E ela vai fazendo isso com a mente dela. E aí o corpo vai lá e produz mesmo, produz a doença. Então, se ela tiver alguém com uma mente mais forte que consiga conduzi-la, por exemplo, em terapia, a gente trata muito doenças somatizadas. Você começa a tratar a pessoa tinha um problema. Acontece muito, por exemplo, com problema de pele, acontece muito com problema de dor de cabeça, acontece muito com problema de alergia, de tosse, essas coisas. Mas acontece com outros também. Eu já vi casos de pessoas, por exemplo, ela era aleijada, ficava na cadeira de roda, mas quando ela era hipnotizada, ela andava, ela levantava e andava. Mas por quê? Porque os médicos já tinham examinado e falaram assim, essa pessoa não tem por que ser aleijada. Ela tem a estrutura dela de caminhar perfeita, mas a pessoa era aleijada. Mas quando ela era tratada em terapia e era hipnotizada, ela levantava e andava. Era milagre? Não, não era. Era poder da mente sobre o corpo. Então existem certos milagres que acontecem hoje em igreja que aqueles pastores são instruídos de forma a hipnotizar, são instruídos de forma a falar a coisa certa, e aquilo produz o que a gente chama de pseudo-milagre. Um milagre que não é milagre. Na verdade, se ele fosse na terapia, se ele fosse em qualquer outra igreja que adorasse qualquer outro Deus, e aquela pessoa da igreja tivesse habilidades na linha psicológica, ela seria curada. E aí entra todo o conjunto, geralmente entra um louvor que já vai conduzindo a pessoa a isso, um louvor que trabalha muito com o mantra, né? Hoje tem muito disso. Um louvor que é altamente repetitivo, e se repete a mesma frase 1000 vezes. Aquilo faz com que a nossa mente entre num negócio chamado de padrão alfa. O seu cérebro, que funcionava assim, começa a funcionar tipo uma linhazinha. Aí a hora que chega no padrão alfa, você aceita qualquer coisa que se falar. Por isso que muitas vezes em apresentações de grupos de louvor que utilizam esse tipo de habilidade, eles começam, aí daqui a pouco eles começam assim, agora eu vou começar todo mundo a pular, agora eu vou começar todo mundo a rodar, agora todo mundo vai pôr a mão no chão, agora todo mundo vai fazer. E as pessoas vão fazendo. Mas por quê? Porque você já levou elas nesse padrão, ela já está no padrão alfa, e o que você mandar fazer, faz. Primeiro ponto. Então existem milagres que são simplesmente o convencimento daquela pessoa que está aqui em cima para conquistar lá embaixo. E aí entra também a jogada que o cara faz. Por exemplo, você está numa igreja cheia, 500 pessoas numa igreja, e aí ele começa, o Senhor está me revelando que aqui desse lado tem alguém com problema de coluna. Gente, uma igreja com 500 pessoas, você apontar para um lado, principalmente onde tiver pessoas mais idosas, e falar que tem alguém com problema de coluna, é certeza que você vai acertar, certeza. Ou então você virar para a igreja toda e falar assim, Deus está me revelando que tem alguém aqui que está com dor de cabeça. E 500 pessoas, ter uma pessoa com dor de cabeça, com certeza vai ter. Mas aí ele faz isso, aí as pessoas já, poxa, ele está revelando o oculto. Que oculto? Ele está jogando com digamos assim, jogando com a boa fé do povo. E aí ele vai só diminuindo a coisa, e aí ele vai chegando até que chega num grupinho menor,
E ele fala, levanta sua mão. Aí um levanta a mão, não é você não. O outro levanta, não é você não é você. Ou seja, como é que ele sabe que é você? Não sabe que é você. Ele sorteou 3 ali, o primeiro ele recusou, o segundo ele recusou, ele falou o terceiro, pronto. E aí a pessoa vai lá. Aí, essa pessoa que está com dor de cabeça, ela já foi, digamos, apresentada agora, ou com dor de coluna, ou com qualquer dor que seja, ela já foi apresentada perante a igreja toda. Ela já está induzida a isso. Então, quando ele faz essa oração, psicologicamente falando, ela vai tratar. Então, pode ser que a pessoa, na hora, até cure. E aí ela sai e vai embora para casa feliz e tudo. Aí amanhã, quando o efeito dessa hipnose, o efeito dessa técnica passar, a doença volta. Volta de novo. E se foi somatizado, não foi uma doença que a pessoa somatizou, há a chance mesmo de, uma vez que ela somatizou e agora você usou a técnica, tirou aquilo que ela tinha somatizado no corpo, da doença não voltar. E aí ela é classificada como milagre. Só que normalmente é o seguinte, por exemplo, o líder de uma grande seita que nós temos aí, que é considerada igreja evangélica, que tem um templo gigante, eu não vou falar o nome, mas todo mundo sabe de quem que eu estou falando. Existia, não sei se existe lá no templo dele hoje, mas existia nas outras igrejas que ele tinha, uma área, um quarto cheio de cadeiras de roda, de óculos que as pessoas jogaram. Se você crê em Deus, você vai curar de sua visão, joga seu óculos fora. As pessoas jogaram lá na frente. Engraçado é que ele usa óculos até hoje. Ou seja, as pessoas que tinham fé jogavam seu óculos para frente, mas ele continua de óculos. Será que ele não tinha fé? Que coisa estranha. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, assim, as pessoas são altamente induzidas como essas mulheres eram. São pessoas instáveis que, quando você sabe como falar no ego delas, como falar no interior delas, elas vão caminhar com você. E principalmente de olho, não é só no dinheiro, de olho no que ela vai ganhar com isso. E essas pessoas, elas têm um poder de marketing muito grande, que funciona como? De 10.000 pessoas que passou, uma foi curada de verdade. Aquela que foi curada de verdade se torna a propaganda gigantesca para todo mundo. Mas as 1.000 que foram à frente e que não foram curadas, todo mundo abafa. Por quê? Porque essa é chamada de uma lógica perversa. É uma lógica que você nunca perde. É tipo assim, eu orei. Se você foi curado, Deus me usou para te curar. Se você não foi curado, a culpa é sua que não teve fé. Ou seja, o problema nunca é meu, o problema sempre é seu. A parte boa é minha, mas o problema é seu. Então, se orou e você foi curado, glória a Deus que usou o apóstolo, que usou o bispo, que usou não sei quem. Mas se você orei pela segunda pessoa e a pessoa não foi curada, poxa, tá vendo? Um cara sem fé nenhuma. O outro lá foi curado e ele não foi, o homem não tem fé. Então, assim, é uma lógica perversa, é uma lógica que você sempre ganha, porque você usa essa lógica a seu favor. Então, o primeiro tipo de milagre que acontece nesses lugares é esse milagre psicológico, que pode acontecer em qualquer lugar, e acontece. Não precisa nem ser milagre. A pessoa, como ele é psicológico, se ele for na sessão de terapia no consultório, ele pode ser curado. E aí o terapeuta é santo? Não, ele usou técnicas que curou aquela pessoa, porque aquela pessoa não tinha problema nenhum, era só psicológico o problema. Aí o segundo tipo de milagre, e esse é o mais perigoso, são os milagres diabólicos. Aí o João de Deus da vida, por exemplo, usava muito isso. O cara operava pessoas ali sem ter licença nenhuma, e cortava, metia a mão, tirava a coisa lá de dentro. É evidente que ali há uma ação demoníaca, são demônios que estão fazendo o processo. E como ele, existem pessoas que estão sendo usadas por demônios, mas mesmo dentro de igreja, estão sendo usadas por demônios para provocar cura. Mas não se engane, a Bíblia fala em João 10:10 que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Nenhuma dessas 3 coisas é boa. Nenhuma das 3 coisas, matar não é bom, roubar não é bom e destruir não é bom.
Se ele veio só para isso, ele não veio para dar vida, ele não veio para ressuscitar, ele não veio para ajudar. Então, se ele veio para matar, roubar e destruir, quando o diabo age, os demônios agem e provocam uma cura, pode ter certeza, ele já pôs outra doença ali. Ah, é o câncer, tirou o câncer do pâncreas, tirou. Faz depois de uns meses de exame minucioso, você vai perceber que o câncer do pâncreas foi para o rim, ou que o câncer do pâncreas foi para a garganta. Ah, mas o pâncreas foi curado. Não, não foi. Na verdade, só vai uma transferência ali. O diabo não faz algo bom para o ser humano. Porque é da natureza dele ser ruim. Aí, assim, muitos dos milagres que nós vemos hoje, que acontecem nesse tipo de centro, nesse tipo de bruxaria, acontecem mesmo, mas são milagres demoníacos. E que hoje acontecem até dentro de igrejas evangélicas. Por pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus e que têm um compromisso com Ele. Então, se o compromisso é com Ele mesmo, Ele quer a glória. Se Ele quer a glória, nada impede que Ele faça um pacto ou que Ele até associe algo de forma diabólica para que aconteça, para que as pessoas continuem indo ali. Então, esses milagres acontecem, mas sempre trabalhando nessas duas óticas. Eu prefiro crer que a maioria dos milagres errados, porque existe milagre de Deus também, lógico. Eu falei dos dois modelos ruins de milagre, né? Existe o milagre real, que seria Deus mesmo curando, existe. E Deus cura quem Ele quer, quando Ele quer e onde Ele quer. Ou seja, uma igreja dessa também pode provocar um milagre de Deus. Às vezes aquela pessoa, Deus tinha um propósito e iria curar aquela pessoa de qualquer jeito. Se ele estivesse na igreja A, B ou C, ele ia ser curado. Como ele foi na igreja C, que era uma igreja desse tipo, não foi a igreja, foi Deus. Então existem milagres que é Deus que provoca. Ah, mas por que Deus fez isso e não fez aquilo? Isso é com Deus. Nós não temos resposta para isso. Nós sabemos que existe uma coisa chamada propósito. E se Deus tem um propósito com algo, Ele vai cumprir. Por exemplo, Jesus vai lá no tanque de Betesda. O tanque de Betesda era famoso porque havia uma superstição, uma lenda de que um anjo descia e mexia nas águas, e quando ele mexia na água, quem fosse colocado dentro da água assim que ele mexeu, essa pessoa era curada. Isso era uma lenda, isso não é real, não existia anjo que descia ali de forma nenhuma. Depois que se foi estudado, descobriu que no tanque de Betesda haviam fissuras que tinham bolhas de gás que subiam vez por outra, e quando explodiam a água se balançava. Mas criou-se uma lenda urbana religiosa ali em cima, de que o anjo mexia e quem entrasse era curado. Aí, pode ter certeza, você tinha centenas, talvez milhares de pessoas ali naquele lugar esperando a hora dele. Aí a água borbulhou. Na hora que a água borbulhou, 10 pularam lá dentro de uma vez. Como é que eu sei quem é o primeiro e quem é o segundo? Ninguém sabe. Só que dos 10 que pularam, um que tinha ali na mente que ele ia ser curado porque a doença dele era mais psicológica, suponhamos, esse saía bem de dentro do tanque. Aí todo mundo vai falar, foi ele que foi o primeiro a entrar. Mas não foi Zé Zezinho que entrou primeiro, o Joãozinho entrou segundo. Só que quem saiu curado foi Joãozinho, todo mundo acreditava no Joãozinho. Joãozinho foi curado. E com certeza, várias vezes, entrou 10, entrou 20 e ninguém foi curado. E nessas horas abafava-se isso. Porque como eu disse, normalmente nesses casos você valoriza o que deu certo, e aí toda superstição é assim. Você valoriza o que deu certo e você esquece os que deram errado. Por exemplo, a pessoa está grávida. Aí existe lá uma superstição que você coloca debaixo de uma almofada um garfo ou uma colher. E aí você chama a mulher que não sabe de nada para sentar na almofada. Aí tem lá uma almofada com garfo, uma almofada com colher. Aí a mulher chega e fala, senta aí, fulana. Aí ela vai e senta em cima do garfo. É o quê? Menino. Ah não, ela senta em cima da colher. É o quê? Menina. Isso não tem a mínima lógica, nenhum aspecto possível de ser analisado, não há razão nenhuma para ser assim. Mas existe a superstição. Aí o que acontece? Aí a fulana foi lá, a dona Maria foi lá, sentou em cima do garfo. E aí ela pega e tem um menino. Aí isso reforça a superstição. Tá
o trem não falha. Ela sentou em cima do garfo, ela teve um menino. Mas se a Dona Maria sentou em cima do garfo e ela teve uma menina, isso é abafado. Ninguém lembra desse caso. Então vai ter 1000 vezes que vai sentar em cima do garfo e vai ter menina, e vai ter uma vez que vai sentar em cima do garfo e vai ter um menino. E aí todo mundo vai lembrar do momento do menino, mas não vai lembrar dos momentos das meninas. Então muita coisa que acontece funciona dessa forma. Mas aí vou voltar para o tanque de Betesda. Então o que acontece? Você tinha milhares de pessoas doentes esperando ser curadas dentro dessa lenda. Jesus chega no tanque de Betesda. Jesus podia muito bem ter feito assim, soprado e todos os doentes lá ter levantado. Podia. Jesus é Deus. Jesus podia ter chegado e falado assim, gente, ó, todo mundo está curado aí. E todo mundo levantava curado. Podia ter feito isso. Mas não, ele vai com um paralítico específico, que estava ali há 37 anos, cura esse paralítico em específico, toma o teu leito e anda, e ele vai embora. Jesus não curou mais ninguém ali. Ah, mas por quê? Porque Jesus tinha um propósito com aquele homem em específico. Ele ia curar aquele homem. Ele não ia curar o do lado nem o outro, ele ia curar aquele. Ah, mas por quê? Porque Jesus sabia. Por que não curou o outro? Só Jesus sabia. Então existe dentro das curas de Deus propósitos que Deus vai cumprir de acordo com a vontade soberana dele. É ele que escolhe que ele quer curar e não quer. Ah, mas o meu filho é menos pior, ou é mais pior do que o filho do outro? Não. Mas existe o propósito de Deus. Deus cura aquela pessoa em específico que ele quer curar, porque existe uma razão para ele fazer isso. E que nós não sabemos. E que nós aceitamos por quê? Porque tem uma palavrinha que chama soberania. Deus é soberano. Ou seja, ele é acima de tudo e de todos. A vontade de Deus é acima de tudo e de todos. Ele cumpre a sua vontade como quer, onde quer, com quem quer, do jeito que quer. E nós simplesmente aceitamos, porque nós somos réis mortais. Nós não temos condição de discutir com Deus. Ah, mas fulano fez assim, Beltrano fez assado. Mas Deus vai agir, Deus vai cumprir da sua forma. Então existem esses 3 milagres. O milagre de Deus mesmo, e que geralmente ele é bastante escasso. Deus não realiza milagre a rodo. Deus não realiza milagre tipo assim, 500 paralíticos estavam na igreja, os 500 paralíticos foram curados. Deus não realiza assim. Não há embasamento bíblico para isso. Toda vez que você vê Jesus realizando milagre, ele realiza ali em específico, pontos específicos. Não é uma coisa que ele faz para todos. Ele tem poder, mas é específico na sua ação. Existe um milagre diabólico, que é o diabo tentando copiar Deus, e da mesma forma que Deus faz uma coisa, o diabo tenta copiar, mas como ele é mau, ele faz isso de forma má. Então ele cura uma doença A e coloca uma doença B, ele cura a doença B e coloca a doença C, e assim vai. E existe um milagre puramente psicológico. A pessoa se fez de doente, psicologicamente falando, e ela se curou sozinha por causa da técnica que foi usada. Então, muitas dessas igrejas acontece esse tipo de milagre por causa que é fácil esse tipo de milagre acontecer. Ele é mais simples. E, como eu disse, existe um poder de marketing muito bem feito. Eu conheci ela é irmã de um pastor batista. E o que aconteceu? Ela era casada eu acho, ainda com um moço. E eles tinham um pequeno negócio e a coisa ia de mal a pior. Muito ruim mesmo. Estavam cheios de dívidas, cheios de problemas. E aí eles começaram a ir nessa igreja e depois de um tempo o marido estava numa ação na justiça por causa de uma herança. Já tinha muitos anos. E a ação estava andando, e aí eles começaram a ir para a igreja, a ação continuou andando. Depois de um tempo que eles estavam ali na igreja, a ação saiu. Aí quando a ação saiu, ele ganhou, e na época ele ganhou lá 10 carros importados dessa herança. Eram carros importados mais antigos, não eram carros novos, mas eram carros que tinham um valor financeiro bom. Ele ganhou 10 carros importados. Aí o que aconteceu? Baixou a TV dessa igreja na casa deles e fez todo um programa. E aí nesse programa eles chegaram, e aí a primeira coisa, antes de baixar a TV, na verdade baixou a igreja lá, a
primeira coisa que a igreja fez foi pressioná-lo e falar assim: olha, você ganhou isso porque você estava indo na nossa igreja. Então, qual é o certo a fazer? Dos 10 carros que você ganhou, você vai dar 8 para a igreja. E ele, convencido, fez isso. Deu os 8 carros, ficou com 2. Um ele ficou para uso pessoal, o outro ele vendeu para pagar as contas e ficou sem dinheiro nenhum. Mas a propaganda que se passou na TV do caso deles é: olha, fulano de tal e Beltrana tinha um pequeno negócio, mas agora quando foram para a igreja X, olha o que aconteceu, olha a quantidade, o negócio deles prosperou a ponto deles terem isso, e mostra os 10 carros, como se eles tivessem comprado os 10 carros a partir do negócio que eles tinham. E agora eles são grandes empresários. E é super bem, por causa da corrente dos milagres, de não sei o que, de não sei o que lá. E aí foi vendido isso, dessa forma. Mas ninguém conta que era uma ação na justiça de muitos anos, que já vinha e que ia acabar saindo. Ninguém conta que essa igreja foi lá e tomou 8 carros deles. Ninguém conta que depois que ele vendeu o outro carro, pagou as contas, ficou ali na mesma, não teve nenhuma grande prosperidade. Ninguém conta isso. Aí essa história é vendida onde? Ela é vendida na TV, mas que vai passar lá no norte do país, lá no Amazonas, vai passar lá no Nordeste. Ela não vai passar aqui. Porque se ela passar ali na cidade dele, as pessoas sabem quem é ele. As pessoas vão lá na casa dele, porque o conhecem. E vão perguntar. E aí ele fala: não, eu estou na mesma aqui, meu negocinho está aqui rodando, pequenininho. Hoje nem existe mais o negócio deles quebrou e eles abriram outra coisa. Mas assim, o meu negócio está aqui, está devagarzinho aqui. E ué, cadê os 10 carros que eu vi lá? Não, eu perdi todos, só estou com esses 2 aqui, só estou com esse 1, na verdade, não entendi. Então, se deixar acontecer na própria cidade, desmente. Então, o que é que faz? Mostra essa história lá do outro lado do país, onde uma pessoa do Amazonas nunca vai vir naquela cidade para perguntar alguma coisa. E aí acontece um evento parecido lá no Amazonas, aí ele mostra lá no sul do Brasil, aí acontece um evento lá no sul do Brasil, ele mostra lá na Bahia, e vai fazendo desse jeito, essa cruzada. Por isso que eu digo que eles têm um poder de marketing muito grande. Então, quando acontece um evento que eles podem fingir ser um milagre, eles podem mostrar, ou mesmo que seja um milagre, eles vão pegar aquilo e vão vender aquilo, mas em outra região, para que não haja uma careação daquela pessoa ir lá e conversar com a outra. Por quê? Porque se conversar, desmascara. Então eles fazem esse tipo de jogada. Então Paulo já alertava para esse tipo de gente há muito tempo. Paulo já alertava que essas pessoas eram problemáticas, que essas pessoas tinham essa habilidade, a habilidade de convencer pessoas instáveis, a habilidade de fazer com que pessoas instáveis adquirissem conhecimento, mas nunca conhecessem realmente a verdade. Ela continuasse recebendo conhecimento, mas conhecimento que não provocava nela a verdade de Cristo. Então isso já acontecia. Só que Paulo fala, como Janes e Jambres foram desmascarados conforme os milagres foram acontecendo, eles não tinham mais como imitar os milagres das pragas do Egito e eles foram desmascarados, esses homens também serão desmascarados. Ou seja, no seu devido tempo, as pessoas vão saber que é mentira. No seu devido tempo, as pessoas vão saber o verdadeiro caráter dessas pessoas. No seu devido tempo, as pessoas vão enxergar isso. E aí essas pessoas que se denominam fiéis deles, elas vão ter 2 opções. Ou elas vão continuar mesmo sabendo que essa pessoa é assim, e isso vai mostrar o caráter desse fiel também, que na verdade ele não está servindo a Deus, mas sim aquela pessoa. Ou ela vai sair e procurar um lugar sério, um lugar que sirva a Deus de verdade. E pode ter certeza, se não acontecer antes da manifestação do anticristo, se não acontecer antes, porque muitos desses são desmascarados, aparecem os erros deles e aí as coisas vão ao chão, se isso não acontecer antes, vai acontecer quando o anticristo assumir. E quando o anticristo assumir e começar a perseguir as igrejas, essas pessoas não estão servindo a Deus, elas não têm uma razão maior para servir a Deus. Então elas vão servir o anticristo mesmo. Não vai. Ela vai querer arriscar tudo que ela juntou, perder. O anticristo chegar lá e falar: você não vai poder comprar nem vender se você não tiver o seu. Você acha que ele vai arriscar? Não vai. Ele não vai querer ser morto, ele vai querer continuar. Então
muitas pessoas que vão apoiar o anticristo são pessoas desse tipo, pessoas que não têm compromisso nenhum com Deus. Essa parte está fechada. Perguntas? Pode falar? O Bruno conheceu uma senhora que até estava conversando com ela. Ela disse assim que estava numa igreja, isso faz muitos anos já. Estava numa igreja, e aí a igreja pediu para ela a casa, falou para ela assim, que se ela desse a casa para a igreja, que ela ia ter 2 casas a mais. Aí ela pegou, foi vendeu a casa e deu o dinheiro na mão do pastor. Foi dar o pastor, o dinheiro da casa está aqui. Agora eu sei que vou ganhar mais 2 casas a mais. Até hoje ela vive de aluguel. Não sei se ela é viva, mas até o momento que a gente sabia, ela estava de aluguel. Sim, acontece. E aí, como se diz, nem casa, a ganância foi tanta que nem a casa nem tanto. Da mesma forma que os ladrões que são enganadores, eles roubam pessoas, eles roubam baseado na ganância. Existiu um golpe que aconteceu muito lá em Montes Claros, não sei se aconteceu do lado de cá. Ele acontecia na porta do caixa eletrônico. A pessoa estava ali, ela pegava uma pessoa desavisada e aí falava, olha, eu sou de não sei aonde, falava uma cidade bem longe, que ia ser difícil da pessoa conseguir rastrear. E um amigo meu, eu estou passando essa situação, um amigo meu depositou para mim o dinheiro, e aí assim, mas está para chegar agora, eu estou vendo aqui o depósito, está vendo aqui o depósito, aqui o papel do depósito, só que só vai cair agora às 3, então eu preciso resolver esse negócio muito rápido, e eu preciso, senão eu vou perder, e aí inventar uma história de alguma coisa, que se ele não pagasse ele ia perder. E eu estou precisando do seguinte, olha, ele está depositando para mim R$3.000, eu estou precisando de R$1.000 agora. E como eu preciso para agora, vamos fazer o seguinte, você tem R$1.000? Então me arruma esses R$1.000, toma aqui a senha, o cartão, o que seja. E assim que cair, você saca os 3.000. Parece uma ideia idiota, né? Que uma pessoa fosse cair numa bobagem dessa. Mas um monte de gente cai. Por quê? Porque olho grande. Vai na ganância. O cara calcula, poxa, eu vou dar 1.000 e vou receber 3.000, 3 vezes mais. Bom, né? Você dá 1.000 e receber 3.000, até eu que sou mais bobo ia querer, né? Então assim, a pessoa vai na ganância. E esses homens sempre trabalham com ganância. E aí nessa ganância ele faz a pessoa pagar e fazer mesmo. Toma aqui o dinheiro. Eu conheci, ela era esposa de um rapaz que trabalhou com a gente. Lá, trabalhou na empresa que eu trabalhava, lá em Montes Claros. Ela fez isso, ela foi sacar o salário do marido, que tinha recebido. Chegou lá, esse cara convenceu ela deu o salário, os R$1.000 do salário do marido para o cara, na intenção de que chegar em casa e falar assim, bem, você não sabe o que aconteceu, eu consegui triplicar o dinheiro e tudo. E coitada, chegou em casa foi chorando, porque não tinha nada, não valia de nada. Perdeu o dinheiro. E dessa forma eles faziam com um monte de gente. Tem, por exemplo, na internet, eu mesmo já recebi várias vezes, até uma certa vez eu dei linha, eu dei corda, eu conheci o golpe, eu dei corda. Você recebe uma carta, um e-mail, que é lá da África. E aí esse cara falando que ele era ele era um príncipe lá de um determinado lugar e que ele tinha não sei quantos milhões e que ele estava doente, ele estava morrendo, ele estava procurando pessoas de bem que pudessem investir o dinheiro para construir asilo, creche, essas coisas. E aí que ele queria dar não sei quanto, 10 milhões, acho que era 10 milhões de dólares que ele ia dar para mim. Aí eu peguei de corda, assim, poxa, que legal, eu mexo com um projeto social mesmo, seria muito bom e tudo. E aí ele vai, cheio de erro de português, o negócio ali aqui, o negócio não tinha estrutura nenhuma, mas eu fui dando corda. E aí chegou uma hora lá na frente que ele falou assim, pronto, já está tudo certo para transferir para você, eu preciso que você me mande sua conta bancária. E como entre países, a gente tem uma taxa. E aí eu queria que você pagasse a taxa, não sei se a taxa era $500, alguma coisa assim. Aí queria que eu pagasse a taxa para ele transferir os 10 milhões. Aí o cara pensa, poxa, eu pagar $500 para receber 10 milhões de dólares, poxa, é um negócio da China, né? É uma coisa fantástica.
E aí eu falei com ele assim, não, faz o seguinte então, dos 10 milhões de dólares, desconta os 500 e me manda só os 9.500. Aí o cara não conversou mais comigo, mano. Não entendi por quê, ele me dá 10 milhões, por que ele tira os 500 de lá e manda o resto? Aí ele não conversou mais, mas assim, tá cheio desse tipo de golpe. Aí, falando desse negócio da casa, eu fui pastor e dessa pessoa que eu vou contar aqui, eu fui pastor dela, a irmã dela, não foi ela, mas a irmã dela teve um problema com o casamento, e aí ela foi em uma dessas igrejas, e a igreja falou que para ela resolver o problema do casamento dela, o que ela tinha de mais valioso? Aí ela falou que ela tinha a casa. Aí ela pegou e falou, não, só o seguinte, você vai pegar a escritura da casa e vai trazer para a igreja e vai dar para a igreja. Aí se você der sua casa para a igreja, você vai resolver seu problema do casamento. Porque tem uma coisa a ver com a outra? Nada. Mas ela estava tão... Geralmente essas pessoas aproveitam disso. Pessoas que estão instáveis, que estão com problemas, e você faz uma promessa e a pessoa vai. E ela foi e fez mesmo. Ela pegou a escritura da casa, levou para a igreja, pegou na mão lá do líder dela, sabe? E aí voltou para casa. Quando chegou em casa, a irmã dela, que eu pastoreava a irmã dela procurou. Ela chegou para a irmã e falou assim, eu fiz uma coisa errada. Ela falou, o quê? O fulano lá da igreja X falou que se eu desse a casa, ele resolveu o problema do meu casamento. Aí eu falei, você fez o quê? Você não deu não. E aí peguei a escritura para lá. Falei, nós vamos voltar lá agora. Montou na moto as duas e foi. Chegou lá e ela pressionou. O homem falou assim, não, tá dado, deu, tá dado. Não vou entender não. Então vou chamar a polícia aqui agora, porque ela está totalmente instável, ela fez isso, por isso, e não tem o mínimo sentido o que você está falando. E aí ficou, vai, vem, vou trazer a polícia, o cara ficou com medo, devolveu a escritura, diante de rogou praga até a 5ª geração daquelas pessoas e devolveu a escritura. Então assim, no caso dela ainda se resolveu, no caso dessa senhora que você falou, não resolveu, a pessoa ficou no prejuízo. Então, infelizmente, soma-se duas coisas aqui. Um espertão que está querendo ganhar vantagem e que é um bom manipulador, e uma pessoa fraca, instável, com problema, ou de olho grande, que quer ganhar a vida passando pelos atalhos. A gente sabe que os atalhos não levam a lugar nenhum, não existe atalho para o céu, o caminho é Cristo e pronto. Então, junta-se, quando essas duas pessoas se encontram, é certo que vai ter um problema. Quando essas duas pessoas se encontram, é certo que o outro lá que manipula vai conseguir manipular essa pessoa como essas mulheres instáveis que Paulo falou. São altamente manipuláveis. E aí dentro dessa promessa a pessoa vai entrando. Dentro da promessa vazia de que ela vai ganhar, ela vai ficando. E aí assim, você pega, às vezes vão enchendo, por quê? Porque o marketing em cima de quem dá certo é muito grande. Então, deu certo com fulano, aí enche de gente. Por quê? Porque funcionou com fulano. Mas, os 1.000 que não deu certo não são falados. Só funcionou, só um que deu certo. De novo, trabalha-se com a questão de uma boa propaganda em cima de algo que funcionou, seja espiritual, seja humano, a questão resolvida. E, infelizmente, nós estamos vivendo esses tempos difíceis, tempos que as pessoas estão buscando seus prazeres e, ao invés de ser amigo de Deus, buscam a resolução dos seus próprios prazeres e acham, e só existe, assim, existe um ditado que fala que todo dia, um tolo acorda, e todo dia um esperto acorda para enganar esse tolo. Então, assim, todo dia alguém que vai ser enganado, porque permite ser enganado, acorda. Todo dia alguém que quer enganar está ali disponível também. E a enganação, ela faz parte, é uma das características do próprio diabo. O diabo é um enganador. O diabo vai enganar, a primeira coisa que ele faz é enganar Eva. Ele vai convencer ela. E o critério é o mesmo. Você percebe que com Eva aconteceu o quê? Ele vira e fala assim, não, você não quer comer do fruto, não? Ela fala assim, não, Deus falou com Adão, e Adão passou o recado para Eva já diferente. Eu acho que Adão ainda colocou mais um porémzinho ali,
Que ele falou assim: olha, vocês não vão comer do fruto, vocês não vão nem tocar no fruto. Eu acho que Deus não falou nada de tocar no fruto, falou para Adão que ele não comesse. Mas acho que na hora de Adão passar o recado para Eva, ele falou assim: não, Eva, você não vai comer desse fruto não. Só assim, você nem vai tocar nesse fruto, Eva, nem toca nesse negócio. Mas aí ela passou o recado desse jeito. E aí o diabo faz o que lá no Gênesis, capítulo 3? Ele fala assim: não é bem assim. Aí já vai colocando dúvida o que foi falado por Deus. Não, Deus falou isso por quê? Porque Ele sabe que o dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão iguais a Deus. Vocês vão poder ver tudo que Deus vê, vocês vão poder fazer as coisas. E aí de novo aquele mesmo caso. Me dá 1.000 que eu te dou 3.000. Me dá $500 e você recebe 10 milhões. Então assim, olha, se você comer o fruto, você vai ser igual a Deus. Aí ela pensou na vantagem. Poxa vida, só de comer o fruto, eu vou ser igual a Deus? Você vai ser igual a Deus, vai conhecer tudo. Então o que ela faz? Ela é enganada pela ganância dos olhos, pela ganância de ganhar esse algo, e vai lá e come. E não só come, como leva para o marido. E o marido também come. E aí acontece todo o princípio do que foi o pecado. Ou seja, o diabo é um enganador desde o início. Ele vai enganou no céu, no terço dos anjos para seguir ele, e enganou Adão e Eva ali. Então, assim, é ilusão dizer que esses homens não estão sendo usados pelo próprio diabo. Estão. Eles estão sendo enganadores. E enganar e a mentira são frutos, são questões ligadas direto ao diabo. O diabo é pai da mentira. Então, esses homens são usados dessa forma para provocar essa enganação. E essa enganação vai se perpetuando. E essas pessoas vão caminhando desse jeito. Mais perguntas? Não? Deu o nosso horário? Aqui nós encerramos o trecho do que seria 2 Timóteo. Semana que vem nós vamos para Pedro. 2 Pedro, capítulo 2 e capítulo 3. É um trecho maior, são 2 capítulos inteiros, os dois tratando da parte escatológica. O capítulo 2 falando dos falsos mestres e o capítulo 3 falando do dia do Senhor. É bem interessante esses 2 capítulos, então leiam em casa 2 Pedro, capítulo 2 e 3, que são os que nós vamos começar a estudar na próxima semana. Vamos estar orando então, encerrando a nossa escola dominical. Santo e querido Pai, Senhor, nós te agradecemos e te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor é bom o tempo todo o Senhor é bom, e o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas. Senhor, que nós estejamos centralizados em Cristo e na palavra que Cristo nos passou. Que nós possamos buscar a verdade que é Cristo e a verdade que é a Tua palavra que nos santifica. Que não nos desviemos nem para a direita nem para a esquerda, Deus. Que não sejamos enganados pelas mentiras desse mundo e pelas mentiras do diabo, mas que nós possamos nos manter na verdade que Tu nos mostra, na verdade que é o próprio Senhor Jesus. Que o Senhor fale poderosamente e continue falando nas nossas vidas, nos nossos corações. Olha para cada um que está aqui, cada família representada, cada desejo e necessidade apresentado diante de Ti, e que Tu possas atender conforme a Tua soberana vontade e a Tua misericórdia que se renova a cada manhã. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos conceda um excelente domingo na Tua presença, e que nós tenhamos logo mais à noite, Senhor, um culto de louvor, honra e glória ao Teu santo nome, somente a Ti e para Ti. Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Hoje tem ceia. Então, um excelente domingo para vocês e até a noite, se assim o Senhor nos permitir. Amém.